do Campeonato Brasileiro. O Flávio Vinic preparou uma reportagem sobre a expectativa do torcedor rubro-negro para esse mês. Rodolfo. Torcedores do Flamengo vão passar por fortes emoções agora em outubro. Depois da data FIFA, serão 5 jogos que podem definir a temporada do time ainda neste mês. A boa notícia é que nenhum jogador foi convocado dessa vez. Em setembro, por exemplo, Felipe Luiz perdeu 6 atletas para diferentes seleções. Aproveitar essa data FIFA com todos os jogadores e treinar direto, né? Sem descanso. E não vacilar, não pode vacilar mais, que o torcedor já está com o coração apertado aí, de quase balançar aí na Libertadores e também poupar no Brasileiro para que seja dedicado a Libertadores e ficar nesse balanço dos dois lados, né? A sequência do Flamengo em outubro tem 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Botafogo no Newton Santos, o Palmeiras no Maracanã e o Fortaleza no Castelão. No meio disso, tem o confronto contra o Racing, valendo vaga na decisão da Libertadores. Ele tem plenas convicções de vencer as próximas partidas. O que está precisando desse time é que o Felipe Luiz ele precisa dar uma melhorada na escalação. A gente pensa que tem alguns jogadores que poderiam ser melhor aproveitados nesse time do Flamengo. E o esquema tático que o Felipe Luiz vem colocando no time é como se o time tivesse ainda com um freio de mão puxado. Precisa ter mais verticalidade para poder realmente converter essa verticalidade em gols. É o que está faltando no Flamengo, na verdade. O primeiro desafio é recuperar a liderança do Brasileiro. O Flamengo está empatado com o Palmeiras com 55 pontos, mas tem uma vitória a menos. Na quarta-feira, dia 15, o time encara o Botafogo e o Palmeiras pega o Bragantino. Antes disso, a equipe paulista ainda joga contra o Juventude no dia 11. Agora ele vai ter que se virar, né? Porque tinha tudo na mão, inclusive até a distância de ponto era boa do Palmeiras e do Cruzeiro também. De repentemente deu um treme-treme na pé desse jogador aí, eu não sei o que aconteceu, e eles entregaram de bandeja a liderança do campeonato. Mas a gente tem que fazer o que for possível para secar os caras também, que eles não podem pontuar mais. Na rodada seguinte, domingo, dia 19, tem Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Um confronto direto na briga pelo título brasileiro. Um jogo em que os rivais já terão as atenções divididas com os duelos das semifinais da Libertadores, que acontecem logo depois. A gente tem que torcer por um tropeço do Palmeiras e no duelo contra o Palmeiras a gente tem que vencer. Não tem outra escapatória. É ganhar ou ganhar. Nosso jogo direto com o Palmeiras é em casa, né? Então a chance de ganhar... Nada de poupar nesse jogo? Não, de jeito nenhum. Impossível poupar. Nem jogo nenhum mais, não tem como poupar. Reta final, o ano tá acabando. A gente vai comer um porco a pururuca. Esse jogo aí deve ser uns 2-1 pro Flamengo. E a gente fica com a vaga, fica na liderança. Essa disputa vai ser a disputa da liderança. E o porco na pururuca é muito gostoso. O Flamengo terá 3 dias de intervalo entre os jogos contra Palmeiras e o Racing. A vantagem é que os dois são no Maracanã. O time não vai passar pelo desgaste de uma viagem, mas tem a responsabilidade de fazer boas partidas diante da torcida. A gente deu azar de ter o primeiro jogo em casa e decidir fora, né? Então, na Argentina a gente já viu que não pode vacilar de forma alguma. Levar para os pênaltis, então, acho que ninguém vai aguentar de novo. O Flamengo ele precisa abrir no mínimo 2 gols de diferença para ir para a Argentina mais tranquilo, né? Não pode cometer o erro que cometeu no jogo anterior. Eu acho que o Flamengo tem que liquidar logo no primeiro tempo. Tem que, se tudo der certo, liquidar logo no primeiro tempo. Não falo nem o jogo todo. O primeiro tempo para vir mais tranquilo no segundo e a gente chegar lá, partir para o abraço. A vaga ser nossa e a gente ir para a final que está pintando aí ser Palmeiras e Flamengo. O time enfrenta o Fortaleza 4 dias antes do jogo decisivo contra o Racing, na Argentina, dia 29, quando vamos saber como outubro de 2025 vai ficar marcado na história do Flamengo. Esse comentário a gente não faz ao vivo, não só pode, no off. não dá, Que é um negócio que a gente tava lendo no Léo Dias, né? Isso. Um beijo pra vocês de casa, hashtag SBT Esportivo. Assim que você conversa com a gente, bota na tela aqui a hashtag
Tá aí, ó, muito bem. Você pode aparecer com a sua mensagem aqui na nossa tela. Boa tarde pra você nesse dia bem nublado aqui no Rio de Janeiro hoje. Vene Casagrande, vencer. Parece Não é? um hino, né? Não é? Pois é, hein, Vene? A gente tá falando isso porque a gente estava conversando aqui no off enquanto passava o ótimo VT do Flávio Vinick, que os 3 próximos jogos do Flamengo, o Flamengo, entre aspas, tem a obrigação de vencer se quiser continuar pensando e disputando pelos títulos que está disputando nesse momento, que no caso o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Para quem não sabe, o Flamengo vai encarar Botafogo, pós-data FIFA, Palmeiras e depois o Racing. Ou seja, 3 jogos que o Flamengo não pode pensar em outra possibilidade a não ser vencer. E aí a data FIFA veio no momento ideal para o Flamengo. Inclusive, se a gente levar em consideração a briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, eu acho que a data FIFA nesse momento não foi tão bom para o Palmeiras e foi maravilhoso para o Flamengo. Porque o Flamengo não vive um bom momento, nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, e não é só no questão de resultado, é o desempenho também que vem caindo de produção. Então o Felipe Luiz, ele tem esse momento agora, cerca de 10 dias, além disso ele tem a sorte de ter todos os jogadores à disposição dele para ele poder trabalhar e aí ele melhorar aquilo que eu acho que ele tem que melhorar o mais rápido possível, que é a quantidade de gols que o Flamengo perde ou deixa de fazer nas competições. Tanto é que no último jogo eu acho que a derrota foi muito por conta de um desperdício do Samuel Lino. Samuel Lino é um jogador também que precisa de descanso, ou seja, a data FIFA veio no momento ideal para o Felipe Luiz. Acho que todo time vai oscilar na temporada, a questão é como você vai gerenciar essa oscilação, perfeito. Se vai demorar muito ou não. No caso do Flamengo está demorando e é isso que vem preocupando o torcedor rubro-negro, e eu até entendo. Só que eu acho que pós-data FIFA o Flamengo vai desempenhar muito melhor do que vem desempenhando. Então acho que o Felipe Luiz vai conseguir tirar proveito dessa situação. Pedrosa, a gente estava falando aqui, já falamos durante o ano, eu acho que esse é o grande problema na temporada para todos os times, que é a efetividade. Aí a gente bota o Palmeiras num outro potinho, né? Porque agora é que eles deslancharam, estão achando um encaixe ideal ali no seu ataque, Vitor Roque acontecendo e tudo mais. Se você olhar, os números são ótimos, mas demorou para imprimir essa sequência bem Palmeiras, né? Sim. O Flamengo vive esse problema desde o início do ano, essa questão da efetividade. Cria, tem volume, tem posse, tem tudo. Mas na hora de finalizar, parece que acontece alguma coisa. E não é só o Flamengo, gente. Eu acho que você aí que não é Flamengo, tem o seu time, você também está se estressando com isso. Sim. Isso está sendo o mal desse futebol de alta intensidade. Porque tem um cobertor curto. Legal, o que eu posso fazer? Eu vou botar o Pedro, que é um cara super finalizador. Mas eu perco o quê? Intensidade, poder de defensivo também com o meu centroavante. Como é que resolve esse problema, ô Pedrosa? Cara, é engraçado, Fernanda, porque eu tava dando uma olhada em alguns números ontem, principalmente sobre os pontas, né? O Palmeiras, ele não se encaixa nesse caso, por quê? Porque o Palmeiras encontrou uma formação com 2 atacantes, então não tem pontas. E são 2 atacantes que estão contribuindo com o gol. Tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes. Como o antigo 9 e 11. Exatamente. Aquele esquema mais ali da década de 90. E aí ele encontra uma maneira de jogar também, que as novas equipes do futebol brasileiro tentam marcar e não estão preparadas, porque está acostumado a jogar, a marcar com pontas. Aí você olha o Cruzeiro. O Cruzeiro joga com um volante improvisado na ponta direita, que praticamente não faz gol, e o ponto esquerdo do Cruzeiro é o Wanderson, que não tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro. Aí você olha o Flamengo, eu tô falando das 3 primeiras equipes, né? Samuel Lino é um cara que não consegue contribuir efetivamente com gols. Na direita, o Plata, apesar de ser um cara muito bom nas assistências, também não faz tantos gols. E o Bruno Henrique e o Pedro ficam alternando, então você não consegue dar uma sequência de gols para esse centroavante. Quem é o grande cara do Flamengo? Arrascaeta. Tanto em gols quanto em assistências. Time que quer ser campeão não pode depender apenas de 1 ou 2 jogadores. Time que quer ser campeão, principalmente no setor ofensivo, tem que dividir a responsabilidade com seus homens de ataque. Não existe você ter um ponta hoje no futebol mundial que não possa contribuir com pelo menos 10 gols e 10 assistências dentro do futebol. Porque para ser campeão, você precisa dessa divisão de responsabilidade. Ou você muda a formação, como o próprio Abel Ferreira conseguiu encontrar essa formação com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Então eu acho que assim, o Flamengo, mesmo sendo o melhor ataque do Brasil, tem 50 gols, se eu não me engano, na temporada, é um time que deixa pontos
do caminho pela falta de letalidade dos outros homens de ataque, dos jogadores que estão ao redor do Arrascaeta. A temporada do Arrascaeta será mais artilheira não é coincidência, é porque ele é o cara que consegue pegar na bola e decidir, mas ele precisa da divisão de responsabilidade com seus companheiros. Enquanto os pontas do Flamengo não conseguirem, e eu digo isso, do Samuel Lino, do Plata, do Everton Cebolinha, do Luiz Araújo. Luiz Araújo ainda contribui bastante, é isso, né? Que eu ia falar. Só que ele não é titular. Isso que eu ia falar. Eu peguei o celular para justamente pegar os números do Luiz Araújo. Eu acho que nesse debate tem que entrar o Luiz Araújo. É isso. Porque o Luiz Araújo é um jogador que, além de ajudar na parte tática, é um jogador também efetivo nos números. Em cima do que o Pedrosa mencionou. Na temporada, o Luiz Araújo tem 11 gols e 9 assistências. Ou seja, 20 participações em gols, sendo que não é um jogador titular. Isso. São 51 jogos, mas aí teria que ver a minutagem dele. Então é um jogador que, na minha concepção, o Felipe Luiz deveria aproveitar melhor. Exato. E aí a gente está falando sobre isso. Por exemplo, o Samuel Lino não rende tanto pela ponta esquerda. Ah, mas o Cebolinha, que é o reserva imediato, também não está rendendo. O Luiz Araújo rende. E é um jogador que consegue te entregar a parte tática, que o Felipe Luiz tanto ama. Ele é efetivo também na hora de finalizar. Inclusive, isso é informação, é o jogador que mais finaliza gol. E a gente vive debatendo aqui como o Flamengo não finaliza gol. Então, assim, esse jogador, na minha concepção, o Felipe Luiz deveria trabalhar melhor. Ô Pedrosa, um exemplo claro do que você trouxe recente é o meu fogão de 24. Sim. Se você olhar, o Savarino marcava gol, o Luiz Henrique marcava gol demais, o Almada marcava gol e o Igor marcava gol. E às vezes o Igor, que era o grande cara, ele passava, sei lá, alguns jogos sem... Fala, nação rubro-negra. O assunto de hoje é daqueles que mexem com o coração do torcedor, porque envolve ninguém menos que o craque uruguaio Jorge de Arrascaeta, o maestro do meio-campo do Mengão, que mais uma vez deu show com a camisa da seleção do Uruguai e mostrou ao mundo porque é considerado um dos jogadores mais técnicos e inteligentes do futebol sul-americano. Em mais uma atuação brilhante, Arrascaeta chamou a atenção de vários clubes internacionais, que voltaram seus olhos para o camisa 14 do Flamengo, reconhecendo todo o talento e a regularidade que ele vem apresentando há anos. Só que, ao mesmo tempo que o torcedor se enche de orgulho, cresce também uma preocupação dentro da Gávea. Isso porque o contrato do jogador ainda não foi renovado, e essa indefinição vem deixando o futuro dele em aberto. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Arrascaeta já procurou o Flamengo para tratar da renovação do vínculo e demonstrou claramente o desejo de seguir vestindo o manto sagrado, deixando claro que quer continuar no clube onde construiu uma história vitoriosa e conquistou o carinho da torcida. No entanto, até o momento, a diretoria rubro-negra não deu uma resposta concreta, e essa demora vem gerando incertezas tanto dentro quanto fora do clube. O camisa 14 é um dos principais nomes do elenco, referência técnica e emocional do grupo, e perder um jogador desse nível seria um baque enorme para o projeto esportivo do Flamengo. A possível indefinição sobre o futuro de Arrascaeta já começa a movimentar o mercado da bola, com clubes europeus e até do Oriente Médio sondando a situação do jogador, de olho em uma oportunidade de contratação. O uruguaio, por sua vez, segue tranquilo, mantendo o foco nos treinos e nas partidas, sempre mostrando profissionalismo e dedicação, mas nos bastidores o clima é de expectativa. O torcedor, claro, não esconde a preocupação e já começa a se manifestar nas redes sociais, pedindo que a diretoria a rápido e resolva a renovação do craque o quanto antes. Muitos acreditam que a renovação deveria ser tratada como prioridade máxima, afinal, manter um jogador desse nível é fundamental para continuar brigando por títulos e manter o Flamengo no topo do futebol brasileiro e continental. Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados, com dirigentes tentando encontrar o melhor caminho para o acordo, avaliando o número, prazos e ajustes contratuais. A expectativa é grande e a pressão aumenta a cada dia para que o Flamengo resolva logo essa situação e garanta a permanência de um dos maiores ídolos da era recente do clube.